Glória a Deus. Vamos então para a palavra, pessoal. Eu estou com algo no meu coração que está aqui. Boa noite a todos aí, né, pessoal? Louvado seja Deus. Diz assim, pessoal, a palavra de Deus no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12, 13, 14. Diz assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito. E o que ele está querendo dizer aqui? O apóstolo Paulo está querendo dizer que ele não era perfeito, que ele estava sendo aperfeiçoado, e ele estava procurando alcançar essa perfeição que vem somente em Cristo. Só vem no Senhor. E é de fé em fé e de glória em glória. É assim que a gente vai se aperfeiçoando, pelo conhecimento da palavra de Deus. Tem muita gente que já se acha perfeita. Não tem como ser perfeito completamente aqui no mundo. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Porque a perfeição completa é só lá no céu. Nós vamos se nos aperfeiçoando, participando da natureza divina no dia a dia. E ele diz aqui, não que eu haja alcançado. Tinha algo que ele também não tinha alcançado, mas ele lutava por alcançar. Ele fazia a sua parte. Algo que Deus o prometeu, algo que Deus o dirigiu. E às vezes isso está acontecendo com você. Tem algo na sua vida que ainda você não alcançou. Aquela promessa que Deus te falou, aquilo que Deus prometeu para você através de sonho, através de visão, aquilo que Ele te mostrou. Talvez você não alcançou, mas fique firme que você vai alcançar. Nunca se esqueça de José. José alcançou o que Deus tinha mostrado para ele em sonhos. Eu não sei o que Deus tem te mostrado. Eu não sei a promessa que ele te deu. Mas se você crer, você vai ver a glória de Deus. E continua dizendo aqui assim, pessoal. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Uma coisa interessante, ele repete aqui, irmãos, eu não tenho ainda alcançado, mas vou fazer uma coisa. Eu vou esquecer das coisas que para trás ficam. É importante aqui, deixa eu falar algo, pessoal. Tem muita gente que alcançou e conquistou algo lá no passado e está vivendo do passado, está vivendo da conquista do passado e parou no tempo. Tem muita terra para conquistar, tem muitas promessas de Deus para se cumprir na vida de alguém, na sua vida. Então você tem que esquecer, glória a Deus por aquilo que você já alcançou, glória a Deus por aquilo que você já teve. Louvado seja Deus pelas promessas cumpridas na sua vida, mas tem muito mais ainda. Então você precisa esperar na palavra, esperar aquilo que Deus ainda tem planejado, propósitos para a sua vida. Em o nome de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, é óbvio que ele já tinha alcançado muitas coisas, mas tinha algumas coisas que ainda não. A gente não alcança tudo, pessoal, de uma hora para outra. É de fé em fé. A Bíblia diz que chegou o momento que Deus abençoou Abraão em tudo. Ele alcançou tudo, ele alcançou tudo que Deus prometeu para ele. Então, com você, comigo, com quem quer que seja, não será diferente, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. Mas é necessário esquecer das coisas que ficaram para trás. Muitas das vezes nós só usamos quando falamos de mágoa, quando falamos de ódio, mas às vezes certas conquistas, porque as pessoas estão vivendo às vezes de maná envelhecido. Tem pessoas vivendo de coisas que já passaram. Não, tem coisas novas, tem coisas gloriosas. Nós devemos louvar a Deus por tudo que conquistamos pela fé que Ele nos deu. Mas lembre-se, tem muita coisa para conquistar. E é necessário esquecer, senão você vai ficar presa lá, naquele sucesso. Tem gente que está falando assim, nossa, no passado eu conquistei isso, eu fiz aquilo, e começa a se gloriar do passado. Mas e o presente?
Como que está o presente desta pessoa? Não, nós temos que caminhar de fé em fé, nós temos que prosseguir, nós temos que progredir no nome de Jesus. Ele disse: esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ele diz aqui: e avançando para os que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu vou falar algo aqui muito forte. O apóstolo Paulo diz: eu prossigo para o alvo. É interessante que todos nós temos um alvo na vida. Mas qual é a prioridade? Porque tem muitas pessoas que têm um alvo na vida, de ser rica, de ter sucesso, de ter fama, de ter glória, de ter honra, de ter respeito. Deus não é nada contra isso. Deus não é contra isso. Mas o alvo do apóstolo Paulo não era esse. O alvo do apóstolo Paulo não era o sucesso, não era a riqueza, não era a glória, não era a honra, era Cristo. O alvo dele era Jesus. As pessoas estão trocando as bolas. As pessoas estão achando que o alvo principal aqui na terra são as coisas materiais. Não, são consequências. O alvo do apóstolo Paulo era Cristo. Era Cristo, e o prêmio da soberana vocação, além de ser o seu chamado, era a salvação. Esse era o alvo dele, a vida eterna. Olha como esse homem teve sucesso aqui na terra. Esse homem ressuscitou mortos. Esse homem fundou várias igrejas. Esse homem ganhou muitas almas. Mas o alvo dele não era a riqueza. Pelo contrário, você se lembra do pedido de Salomão? Quando Salomão fez um pedido a Deus, Deus se alegrou tanto com o pedido dele, porque Deus falou: como você não pediu honra, como você não pediu glória, e você não pediu riqueza, e nem a destruição dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria. Mas não vou te dar só sabedoria. Aquilo que você não pediu, eu vou te dar. Eu vou te dar honra, eu vou te dar riqueza, eu vou te dar glória. Deus se alegra com um pedido desse. Por que ele pediu sabedoria? Para cuidar do povo, para fazer a vontade de Deus. E isso que alegra a Deus. O alvo nosso tem que ser Cristo, tem que ser Jesus, de dia e de noite. As demais coisas serão acrescentadas. Jesus nos ensinou. Olha, o alvo de Cristo aqui na terra era Deus, era fazer a vontade do Pai. Em todo momento você vai ver isso. E quando ele precisava de alguma coisa, quando ele sentia necessidade de alguma coisa, o Pai usava ele para operar o milagre. Por isso que Jesus tinha uma vida de milagres, porque o alvo dele era o céu. Por isso que nós vemos homens como o apóstolo Paulo, como Pedro e tantos outros, que o alvo era Cristo. Era fazer a vontade de Deus. E como consequência, as coisas começaram a acontecer. As coisas começaram a fluir e tudo deu certo. Por que que isso aconteceu? Por quê? Por que que eles prosperavam? Por que que eles cresciam? Por que que as coisas davam certo? Porque eles buscavam as coisas que eram do alto. Por isso que eles tinham sucesso no ministério. Por isso que eles tiveram sucesso na família. Se a gente for ver, olha o que aconteceu lá com o apóstolo Pedro. Olha o que aconteceu lá. Jesus entrou na casa de Pedro e fez um milagre. A Bíblia diz que as mulheres dos apóstolos acompanhavam em missões. O apóstolo Paulo falou isso. Que coisa linda, que coisa gloriosa. Irmãos, as pessoas que têm o alvo certo, que têm a meta certa, que têm o objetivo certo, vai vencer na vida. E o alvo é Cristo. Prioridade é Cristo. Agora o sucesso, riqueza, fama, glória, respeito, honra, cada um vai ter a sua parte. Eu não tenho dúvida disso. Deus tem um propósito na vida de cada pessoa. Em nome de Jesus. Eu vou te mostrar outra coisa aqui ainda em Filipenses, que diz assim, ó, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Olha o que o apóstolo Paulo falou. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu sei que você conhece essa passagem. Ele diz assim: para mim o viver na vida é Cristo. Não é ouro,
não é riqueza, não é fazenda, é Cristo. As pessoas estão invertendo isso, estão trocando isso. As pessoas estão com alvo, com foco nas coisas terrenas. Não é Cristo. Jesus nos chamou para renunciarmos às nossas vontades. Jesus nos chamou para renunciarmos o mundo. Jesus nos chamou para renunciar ao nosso próprio eu, para fazer a vontade dele. Então ele disse, para mim, ele dizendo, o viver é Cristo. A minha vida é para servir a Jesus. É para fazer a vontade dele. Aí ele fala assim, interessante, e o morrer é lucro. É interessante isso. O lucro para o apóstolo Paulo era a vida eterna. Isso é lindo, pessoal. Esse é o lucro que todos que creem vão ter. É errado você ter lucro nos seus negócios? Claro que não. Mas se a pessoa coloca isso como prioridade, aí é que está errado. Ele não, eu quero viver para Cristo, a minha vida é para Cristo, é respirar Cristo, é fazer a vontade dele, assim na terra como no céu. E quando eu morrer, para mim vai ser ganho, para mim vai ser lucro, não vai ser perda. Tem muitas pessoas que falam assim, mas por que Jesus não salvou aquele irmão? Por que Jesus não salvou aquele pastor? Tem alguns irmãos em Cristo que morreram de coronavírus, alguns pastores. Aí alguns até debocham, tá vendo? Eles oravam, buscavam, agora por que Jesus não salvou esses homens? Claro que Jesus salvou. Estão salvos se eles morrerem em Cristo, eles estão salvos. Como o nosso irmão Lázaro, Jesus não curou, porque Deus tem os seus propósitos. O Brasil todo praticamente estava orando por aquele homem, um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, mas Jesus preferiu levá-lo e o salvou. Essas pessoas elas não entendem que o foco desses homens era Cristo. O alvo deles era Cristo. Eles sabiam que morrer é lucro. A pessoa que tem medo de morrer vivendo neste mundo é porque ela não é salva ainda. Se eu, porventura, falar assim, nossa, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de morrer, eu não sou salvo. Mas se eu for salvo, eu não tenho medo da morte. A morte é uma promoção para o reino. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro, é ganho. Eu não vou perder servindo a Jesus. Eu vou só até ganhar. Jesus falou que aquele que deixar pai, mãe, filhos, campos, vai receber 100 vezes mais aqui, por fim, a vida eterna. É nisso que eu acredito, é nisso que eu creio. Em nome de Jesus Cristo. Ele não vai deixar de ser Deus nunca. Tem coisas que nós não entendemos. E não vai debater com pessoas que não têm entendimento da palavra, com as pessoas do mundo. É porque a pessoa não teve fé. Nossa, será? Muita gente orando, clamando, e de repente a pessoa partir? É porque Deus que levá-la. A pessoa cumpriu o tempo dela na terra. E eu estou falando nesses casos. Então a gente precisa abrir os olhos. O foco é Cristo. O meu alvo é Cristo, tem que ser o seu também. Diga para você mesmo, vou viver é para Cristo. Eu vou fazer a vontade de Jesus. Eu ficar preocupado daqui com coisas materiais, querer ser rico, querer ser aquilo. Não, meu alvo é Cristo. Isso é consequência. Porque se a gente fizer isso, nós vamos ter o pão de cada dia, nós vamos ter as nossas necessidades supridas. As promessas de Deus irão se cumprir no tempo determinado. Em nome de Jesus. Assim como Deus abençoou Abraão em tudo na terra, ou antes dele partir, irmão, não vai ser diferente com a gente se a gente crê. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, mas Deus é fiel. Em nome de Jesus. E eu vou te dar um versículo lindo, mais lindo em Apocalipse 14. Isso aqui é lindo, pessoal. Diz assim, Apocalipse capítulo 14, versículo 13. E ouvi uma voz do céu. E ouvi uma voz do céu que me dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. O apóstolo João ouviu uma voz do céu que dizia, eita, coisa gloriosa, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Todos que morreram em Cristo são bem-aventurados, quer dizer, felizes, abençoados. Que coisa gloriosa, as pessoas não têm noção.
Para sempre essas pessoas estão com Jesus, pessoal. Ninguém pode arrebatá-las da mão dele. Essas pessoas estão lá. O ladrão da cruz, no último instante, aceitou Jesus, está no paraíso. Isso é o nosso foco, isso é o nosso alvo. Nós estamos aqui só de passagem. Nós estamos aqui, irmãos, como peregrinos, como forasteiros. Mas a nossa hora vai chegar. Vamos aproveitar o momento que temos para fazer a vontade de Deus, seja na escola, no trabalho, claro, cumprindo com as suas obrigações, mas com foco no céu, foco em Cristo. O diabo quer que você coloque o seu foco, o seu alvo nos problemas, na sua casa, na sua família. É isso que o diabo quer fazer. Ele quer que você perca o foco em Cristo, o alvo do céu, e você começa a focar nos problemas que está acontecendo na sua vida, os problemas financeiros, as perseguições, a calúnia. É isso que ele quer fazer. Problema dentro da sua casa. Aí, se você não tomar cuidado, você perde o foco do céu. Jesus Cristo tem que ser o seu foco. Você tem que crer em Jesus e nas suas promessas. Ele é maravilhoso. Eu sempre costumo dizer que ele jamais vai nos abandonar. Ele não vai nos deixar na mão, pessoal. Jesus é maravilhoso. E é isso que tem que ser pregado. É isso que tem que ser ensinado. Louvado seja Deus pelas bênçãos. Mas acima de tudo, louvado seja Deus pela salvação. Louvado a Deus pela vida eterna. Vamos servir a Deus aqui enquanto respiramos, enquanto temos fôlego de vida. Vamos fazer a vontade dele, em nome de Jesus. Porque quando a gente partir, nós vamos dizer, valeu a pena. Quando a gente, irmãos, porque a gente quando partir daqui já vai direto para a glória. Oh, irmãos, imagine que cena gloriosa. Vida eterna com Jesus. Nós vamos andar com Jesus. Nós vamos morar com Deus. Bem-aventurado. Tem um versículo que eu acho sensacional. Segunda carta aos Coríntios 12. O apóstolo Paulo subiu até o terceiro céu, morada de Deus. E você sabia que ele falou que Deus mostrou algo que ele não pôde falar? Ele ficou com vontade de falar o que tinha lá e Deus não permitiu que ele falasse. E olha que nós já sabemos pelo livro do Apocalipse como é o céu. Mas não está tudo lá não. O apóstolo Paulo disse o que o olho não viu, o que não subiu ao coração humano, e o que o ouvido não viu, o que Deus preparou. E ele com vontade de dizer e Deus não permitiu. É isso que nos aguarda. Em nome de Jesus. Vai valer a pena. É bem verdade que nós vamos ter lutas aqui. É verdade, Jesus não mentiu. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. É ânimo que nós precisamos. É a força de Cristo, a força do Espírito Santo em nós, para continuar, não deixa nada parar você. Jesus te aguarda nos céus. Quantas pessoas Jesus não tem recebido? Pessoas que estão partindo para a glória. Irmãos que cumpriram o seu tempo aqui na terra e estão chegando lá neste momento. Jesus falou, estava te esperando, pode entrar. Oh, irmãos, que coisa gloriosa. Que coisa gloriosa, que coisa linda, pessoal. Oh, irmãos, o apóstolo Paulo falou para mim, o viver é Cristo. Mas se eu morrer agora, para mim é lucro. Eu vou estar com ele. Mas ele preferiu ficar. E Deus permitiu ele ficar mais algum tempo para ganhar mais almas para levar para o céu. Bem-aventurados que morrem no Senhor, que morrem em Cristo. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Quando a pessoa morre em Cristo, verdadeiramente ela descansa. Tem muita gente que fala assim de alguém que às vezes nem convertido era e partiu. Não, agora descansou. Às vezes não, pessoal. Às vezes não. Às vezes essa pessoa não está descansando. Às vezes ela está em tormento. Porque descanso só em Cristo. Por isso que nós temos que falar de Jesus, falar da vida eterna, falar do reino de Deus, para os perdidos, para aqueles que estão desviados, orar para que eles caem em si, porque verdadeiramente eles irão descansar se morrerem em Cristo. Oh, irmãos, e as obras que foram feitas aqui para a glória de Deus vão seguir essa pessoa. Tudo que você faz para Deus está na memória dele. Está tudo anotado na memória dele. Ele não vai se esquecer de nenhuma delas. Você vai ter sua recompensa. Em o nome de Jesus. Viva para Cristo. Que seu alvo seja Cristo. Que a vontade de Deus prevaleça na sua vida.
ou vai valer a pena quando você chegar no céu. Mas procure levar o máximo de pessoas que você puder. Ore pelos perdidos, interceda pelos perdidos, ou clame a Deus, peça para Deus levantar obreiros para a sua seara, porque ela é realmente grande. Por que que é necessário orar? Porque você deve ter parente em outro estado, em outra cidade, até em outro país, você não está lá. Você tem que orar, Deus levanta, porque Deus vai levantando e vai enviando, irmãos, para que vidas sejam alcançadas até sua família. Em o nome de Jesus, faça isso. Você vai ver, as pessoas irão conhecer Jesus. Nós temos que orar a Deus, clamar por avivamento, para que venha avivamento para a obra dele, para a igreja dele, para que as pessoas voltem ao primeiro amor, a ter compaixão das almas dos perdidos e deixar de se preocupar com riquezas, deixar de se preocupar com a glória deste mundo. Não! Se Deus quer que a pessoa seja rica, se Deus quer que a pessoa seja famosa, tenha sucesso, se for a vontade de Deus, glória a Deus. Mas eu não posso querer o que a outra pessoa é. Não, Deus tem um propósito na minha vida. Deus tem um propósito na vida de cada um. Nós temos que cumprir essa vontade de Deus. E eu não me sinto menor do que aqueles que têm fama, que têm sucesso, que Deus levantou para pregar o evangelho, para cantar louvores, para ministrar um louvor. Não, louvado seja Deus. Cada um tem o seu talento. Tu tem 5, tu tem 2, eu tenho 1. Vamos nos contentar, não vamos enterrar o talento, não, mas só tem 1, aqui tem 5. Não, honre o que Deus te deu, porque a recompensa é o mais importante. Porque Deus vai honrar todos igualmente. Nome de Jesus, porque aquele que muito é dado, muito é cobrado. Vai pensando, aquele que Deus deu 5, vai pensando que aquela pessoa não será cobrada, e muito mais do que aquele que recebeu 1. Porque Deus dá conforme a capacidade, mas todos vão receber o mesmo galardão, a mesma bênção da salvação, da vida eterna. É claro que quanto mais a gente faz para Jesus aqui na terra, é óbvio, quanto mais a gente fazer, mais pedrinhas na coroa a gente vai colocando, na coroa da salvação. É claro que lá vai ter posições, é verdade, mas todos serão salvos. Por que então não fazer a vontade de Deus? Por que não fazer o querer de Deus? Vale a pena, pessoal. Vamos renunciar a esse mundo, vamos renunciar o pecado, vamos viver com Deus, em nome de Jesus. Pastor, mas eu sou falho, que não é. Perfeito só Jesus Cristo, mas Ele é que vai nos aperfeiçoando. Eu gosto muito de Romanos 7, quando o apóstolo Paulo fala da sua humanidade, da sua luta que ele tinha. Depois você leia lá, quando ele fala assim, o que eu faço eu não aprovo. O que eu aprovo eu não faço. Ele chega a falar isso, ele tinha essa luta, mas ele falou, graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ô irmão, Jesus Cristo, ele diz, o apóstolo Paulo, usado por Deus, disse, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Acredite nesta palavra. Ô irmão, vamos viver. Quando chegar a nossa hora, quando chegar o nosso tempo, nós vamos dizer, valeu a pena. Bem-aventurados que o morrem do Senhor. Esses vão descansar verdadeiramente. E aquilo que a pessoa fez aqui para Jesus será, irmãos, recompensado. Mas imagine você partir daqui e já acordar na eternidade com o Senhor. Oh, irmãos, pare e pense nessa cena. Vai ser glorioso. Por isso que o apóstolo Paulo ele disse, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Vai valer a pena. Esse tem que ser o nosso objetivo. Esse era o alvo do apóstolo Paulo, que seja o nosso. Até o fim de nossos dias. Vamos trabalhar para o reino. Vamos fazer a vontade do Pai. Vamos ganhar almas. Vamos ser testemunhas de Cristo Jesus. Vamos nos levantar. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos clamar por misericórdia. Vamos clamar por perdão. Senhor, eis-me aqui. Me renova, me fortaleça. Eu quero recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca, nunca, nunca. A Bíblia fala que o justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o toma pela mão, o Senhor não deixa ele prostrado. Porque Deus conhece os pensamentos e a intenção do coração, a sinceridade. Ele vai fortalecer. Ele quer que a gente chegue até o final. Vai valer a pena chegar até o final. Que você acorde um dia na eternidade. Ô irmãos, que quando você passar daqui e chegar a sua hora, você já vai parar nos braços do Redentor, do Cristo Jesus, nosso Senhor. Prossiga para o alvo, que é Cristo Jesus.
Ô glória, eu quero fazer uma oração. Eu quero que você feche os teus olhos. Deus é bom demais. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado por esta palavra, Deus. Obrigado, meu Deus, por esse entendimento. O nosso alvo é o Senhor. O nosso alvo é a tua palavra. Muitos perderam o foco e o alvo se tornou as coisas materiais. O sucesso, a fama, a riqueza. Oh, meu Deus, misericórdia. Misericórdia, desperta a tua igreja, o teu povo. Oh, Senhor diz, buscar em primeiro o reino de Deus e as demais coisas os serão acrescentadas. Oh, Jesus, o alvo do Senhor quando estava aqui era os céus, era o Pai. E o Senhor ensinou os seus discípulos a fazer a mesma coisa. Apóstolo Paulo, Pedro e os demais fizeram isso. Deram até suas vidas e morreram. Muitos foram mártires porque renunciaram à sua própria vida. Meu Deus querido, queremos renunciar a nossa cada dia mais. Nos ajude. Queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, pedir perdão pelas nossas fraquezas. Nos perdoe, Deus, em nome de Jesus. Não queremos perder o foco, jamais. Não nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar sempre para o autor e consumador da nossa fé. Eu peço por cada vida aqui presente, que o Senhor fortaleça na fé. E se tem alguém desanimado, eu peço a Ti, que o Senhor, meu Deus, venha derramar uma unção especial. Que o Senhor venha, meu Deus, animar esta pessoa, incentivar essa pessoa pelo poder do Teu Espírito. Que o Senhor venha colocar essa pessoa de pé e que ela volte ao primeiro amor. E volte com foco, com alvo nos céus, em Cristo Jesus. Meu Deus, se tem alguém na família desviado, eu peço a Ti, faça cair em si, Pai, e faça essa pessoa se lembrar da eternidade. Oh, meu Deus, faça, nós te pedimos, em nome de Jesus, e pedimos a Ti avivamento no Brasil, pedimos avivamento no mundo, pedimos avivamento nas igrejas, na vida dos pastores, dos obreiros, dos membros, que haja um despertamento espiritual, quebrantamento, volta para Deus. Oh, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, sopra esse vento do avivamento, pois precisamos dele. Abençoa nossas vidas, Pai. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Que o Senhor abençoe nossa casa, que o Senhor abençoe nossa família, que o Senhor abençoe o nosso lar. Pai, o Senhor nos deu uma promessa que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Que assim seja, meu Deus. Oh, meu Pai amado, Pai querido. E nós cremos que todos eles irão ser salvos, ou nem que seja no último instante como aquele ladrão na cruz, mas eles vão ser salvos e vão passar a eternidade com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós colocamos a nossa família em Tuas mãos. Em relação às finanças, em relação às demais coisas, sabemos que serão acrescentadas, porque o Senhor nos ensina pela Tua palavra. E que Teu nome seja glorificado hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Oh glória, louvado seja Deus, bendito seja o Senhor Jesus.